Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de como começar o seu planejamento do zero. Nesse vídeo a gente vai detalhar um pouco mais o nosso checklist para que você consiga realizar o seu planejamento. Então, Karina Oliveira aí junto com a gente e vamos para o checklist. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Oi pessoal, e antes do Rômulo começar ali com o segundo passo do checklist, também gostaria de desejar e dar as boas-vindas a vocês, né, que estão aqui no nosso canal. Então, parabéns por já estar pensando aí no seu planejamento. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, né, porque sempre nós teremos aqui conteúdos sobre planejamento, estratégia, método ágil, para facilitar aí a vida de vocês, né? A StartFast veio para deixar tudo mais rápido e o mais simples possível dentro do planejamento. Então se inscreve no nosso canal, já dá o seu like aqui, compartilha. E a ferramenta a gente pode enviar por PDF, então só coloca aqui embaixo nos comentários eu quero e a gente entra em contato com vocês, tá bom? Isso aí, obrigado Karina, já estava me esquecendo de pedir para o pessoal comentar e agradecer, mas vamos lá, obrigado e partindo para o passo 2 do nosso checklist para o planejamento. Então, a partir do passo 1, onde você se preparou, refletiu, fez as análises necessárias, vou até voltar aqui para a gente relembrar os passos, né, da preparação. Você descreveu o seu projeto, deu o nome para ele, pensou o que você ganha, o que você perde, se ele é viável, se ele não é viável. E se você já está indo para o próximo passo, é porque você passou por essas etapas de maneira bem assertiva. Definiu um prazo, listou o que você tem no momento, os seus recursos, qual é a sua situação atual, onde você está agora, né? Qual que é o seu ponto A. Então, vamos para o passo 2, que é o diagnóstico inicial. Claro que você se preparou, identificou tudo, e agora, o que eu faço? A gente vai fazer um diagnóstico para entender melhor ainda, refletir um pouco mais a fundo, detalhar um pouco mais o nosso projeto, o nosso planejamento, para que você tenha um resultado mais assertivo. Então, primeira questão, responda: qual problema o seu projeto resolve? Com as suas reflexões iniciais, a sua preparação já te ajuda a entender o que o seu projeto, o que o seu planejamento vai trazer de resultado. Qual a situação, qual o problema que ele traz a solução? Porque determinar um objetivo por somente determinar, você não vai ter um resultado tão legal. Agora, voltando lá para a analogia da dieta, que a Karina comentou no vídeo anterior, qual é o problema? Eu estou um pouquinho acima do peso. Então é isso que o meu projeto, o meu planejamento vai resolver. Ou a empresa que quer lançar um produto novo no mercado, qual é o problema? Que problema do seu cliente final que o teu produto vai resolver para ele? O que ele vai trazer de experiência, ou de felicidade, ou de uso para o seu cliente? Ele ajuda o seu cliente a executar alguma tarefa, por exemplo? Então é bom você pensar qual é o problema que o projeto resolve. Para contribuir aqui, Rômulo, a gente pode dar o exemplo da StartFast, né? Qual que é o problema que a StartFast ela resolve? Ela auxilia as pessoas, as empresas a realizarem um planejamento rápido, simples, né? E de resultado. Porque a dor que a gente resolvia era que as empresas estavam assim, já não conseguia fazer o planejamento, porque a ideia que tinha era que o planejamento custa muito caro, né? Precisa de muito tempo para fazer, para concluir, né, o planejamento, e depois tem que envolver muita gente. Então sempre tinha a ideia, vinha aquela ideia, não, o planejamento é caro para fazer, o planejamento é demorado para fazer. Então a StartFast veio para resolver essa dor do nosso cliente.
Então, para mostrar que existem metodologias ágeis que são adaptáveis a cada situação, a cada cliente, a cada empresa, e ela pode ser rápida, ela pode ser muito simples e gastar o mínimo possível e aumentar o resultado, né? Então, o problema que a gente resolve é esse, um planejamento rápido, simples e que traz muito mais resultado. Legal, Karina, um ótimo exemplo para as pessoas aí terem como colocar na sua prática também para o seu projeto e entender que a partir desse problema, né, você consegue pensar melhor nas soluções, nas atividades que você vai realizar para atingir esse objetivo que você está buscando. Bom, próximo passo, definir seu time, parceiros, colaboradores, identificar quem que vai trabalhar em cima do seu projeto, do seu planejamento, das ações. Aqui a gente pode lembrar de um pouco da matéria de gerenciamento de projetos, para quem conhece, podem ser os stakeholders ou aqueles que são interessados ou envolvidos no seu projeto. É interessante, importante você identificar quem vai trabalhar no seu projeto ou no seu planejamento, quem vai contribuir de alguma forma, mesmo que de repente não seja da sua empresa. Você pode buscar um parceiro, uma empresa terceira para realizar uma parte do projeto, por exemplo. Você pode ter um fornecedor que está envolvido na entrega do seu produto, como, por exemplo, a ideia de você entregar um produto. O correio é uma parte muito importante, apesar de você achar que não tem tanto envolvimento, mas é ele que entrega o seu produto, então você tem que ter uma relação importante com ele. E se for um projeto pessoal, por exemplo, você pode identificar pessoas, amigos, familiares que vão te ajudar, de repente, a fazer o seu planejamento ou a cumprir as suas metas, por exemplo, da dieta. De repente, o seu esposo, sua esposa, um amigo, fala assim, me ajuda, porque eu quero traçar esses objetivos, mas sozinho é difícil, eu não consigo. Você pode, de vez em quando, me perguntar, né, me ajudar, ou buscar a ajuda de um profissional mesmo. E aí eu vou até passar já para o próximo passo, que é definir uma consultoria externa. E aqui a gente se coloca à disposição, no caso da StartFast, para ajudar a você traçar esse planejamento, traçar essas metas, traçar esses objetivos com as metodologias e ferramentas simples que a Karina colocou. Então, para um planejamento, claro, a gente vai indicar nós, como consultores, para realizar. Mas, por exemplo, se você tem um projeto de emagrecimento, então no meio desse caminho, talvez seja importante você incluir um nutricionista nesse seu planejamento. Então, o passo 2 e o passo 3, eles estão interligados ali para que você identifique quando vai ser necessário. Então, dependendo da etapa do seu projeto, do seu planejamento, então se for no início, para realizar o próprio planejamento, você pode contar com a gente para te ajudar, ou se você estiver no meio desse processo, você pode contar com a ajuda de outros profissionais e, por que não, de amigos, familiares, algum mentor, um coach, por exemplo, para que você atinja o seu projeto, porque nem sempre a gente tem todas as ferramentas, todos os recursos ou todo o conhecimento. Por exemplo, voltando lá no diagnóstico inicial, talvez eu não tenha todo o conhecimento necessário para fazer o meu projeto dar certo. Então, por isso a importância aí. Karina, quer complementar? Sim, eu te ouvindo, Rômulo, concordo muito com o que você está falando. E daí, só para complementar, o que eu vejo, né, de muito importante é que, assim, a gente não precisa saber de tudo, tá? E tá tudo bem. O empresário, o diretor, o CEO, ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa ter a consciência de contratar as pessoas certas, né? E colocar no lugar certo, para que traga resultado. Então, a partir do momento que eu não tenho um conhecimento especializado em determinada área, o que eu faço? Eu contrato alguém para fazer isso para mim. Eu não tenho, né? De repente eu não tenho dinheiro para investir agora. Faço uma parceria,
né? Então, tem métodos, tem meios, tem estratégias que você vai utilizar para que o seu planejamento tenha sucesso. Então, no caso aqui, eu comecei lá a fazer o checklist, né, preencher tudo da minha empresa, só que eu cheguei num determinado momento que eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um apoio de um especialista. Então, aí, nesse caso, tem as consultorias, né? Então, você pode buscar uma consultoria, você pode buscar um mentor, como o Rômulo disse. Então, sempre tem um especialista. No caso da StartFast, eu e o Rômulo somos consultores parceiros, né? Mas, por exemplo, algumas ferramentas na parte de tecnologia, por exemplo, a gente contratou uma pessoa externa para poder prestar esse serviço para a gente. Porque das duas, a gente não tinha tempo suficiente para investir nisso, porque a gente poderia, né, despender ali um tempo e buscar esse conhecimento e depois executar, mas como, né, tem aquele ditado, tempo é dinheiro, então a gente disse assim, não, vamos pegar um especialista que já tem todo o conhecimento, já tem as ferramentas, já tem tudo pronto para poder contribuir com o projeto. Então a gente investe um dinheiro e o retorno vai ser muito mais rápido do que se a gente fosse colocar a mão na massa. Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante, é que às vezes a gente quer quebrar a cabeça com alguma coisa, inventar roda, né? E ela já está pronta, e já tem gente que já tem método, já tem tudo muito claro, muito simples, e aí a gente quer inventar a roda. Então, assim, para facilitar, agilizar, mais rápido, mais simples, né? Busque ferramentas, veja no que você é especialista. Se você precisar de um recurso que você não tenha, ou faça parceria, ou contrate, né? Não fica quebrando a cabeça não, porque daí você vai ganhar, mais tempo e mais dinheiro. Exatamente, legal, Karina, bacana. Realmente faz muita diferença quando você traz alguém que já tem o conhecimento, já tem a experiência para o seu projeto, para o seu planejamento, porque você ganha muito tempo, né? Às vezes alguma coisa que você levaria semanas, meses para conhecer, estudar e aí sim aplicar, alguma pessoa que já tem esse conhecimento, já tem essa experiência, vem lá em poucas semanas, poucos dias, já faz a coisa acontecer. Faz muita diferença mesmo. Legal. Bom, a partir disso, é importante você orientar, treinar, engajar, envolver o seu time no planejamento. Então, quando você tem uma equipe, quando você tem parceiros, quando você tem pessoas envolvidas nesse projeto, é importante você treiná-los, também envolvê-los quando aplicável, né? Depende muito da etapa, da necessidade, da realidade da sua empresa, do seu projeto, mas é importante que você treine o seu time, oriente-os para que eles entendam passo a passo, entendam a importância, por exemplo, porque quando você apenas manda as pessoas executarem, às vezes ela até faz, mas sem muito engajamento, sem muita motivação. Se elas entenderem o motivo, o porquê, o que elas vão alcançar e poder contribuir, com certeza elas se motivam e se engajam muito mais para fazer as coisas acontecerem. Então é importante você orientar e treinar o seu time nesse ponto. Aqui eu entro também, Rômulo, porque eu trabalho muito com treinamento, né, de times, formação de líderes e tudo mais. E aqui eu vejo uma necessidade de também esclarecimento, né? Porque quando você tem essa... Muitas empresas falam assim, mas é muito difícil engajar todo mundo, né? Engajar o meu time no planejamento, é muito complicado, eles não entendem, né? Qual que é a importância. Eu volto um pouquinho antes, tá? Quando você não tem clareza dos seus objetivos, né, do propósito, lá no comecinho, vai ser muito complicado você comunicar isso para o seu time. Então, a melhor forma de criar esse engajamento é sendo corresponsável pelas ações.
Nossa, mas como eu faço isso? Envolvendo todo mundo no processo, né? Essa é uma parte fundamental do engajamento. Então, se eu chamo o meu time desde o início para explicar a situação, para coletar aquelas informações lá no começo, lembra que desde do primeiro vídeo a gente está falando, olha, senta com o time, responde essas questões, conversa, né? Muitas vezes isso é uma mudança cultural que acontece na empresa, porque se uma empresa ela vem muito focada em execução, a parte do planejamento é algo novo, é uma mudança de cultura, é uma quebra de paradigmas, né? Então, ela precisa introduzir isso de uma forma mais leve, entende? E isso causa o engajamento. Porque senão, se você quiser só lá no fim falar assim, ó, agora todo mundo vai fazer isso, né? Aquela gestão autoritária, agora todo mundo vai fazer isso. Aí um vai olhar para o outro e vai falar assim, mas por que a gente está fazendo isso? Por que tá mudando isso agora? Né? Sei lá. Aí começa todo mundo fazer, sem objetivo, sem propósito, e aí o resultado, vai ser muito baixo. Aí você vai falar assim, mas poxa, eu fiz tudo que estava lá no checklist, será mesmo? Então, né? Vamos começar desde lá daquela conversa inicial para poder envolver e engajar esse time. Legal, Karina. Realmente muito importante esse engajamento, esse envolvimento, para que as pessoas entendam a importância e realmente se envolvam. A gente já sabe, já tem experiência de que quando as pessoas entendem a motivação, o porquê elas contribuem muito mais para o seu projeto, para o seu objetivo. Bom, o último passo aí do nosso diagnóstico inicial é coletar dados essenciais para o seu projeto, para o seu produto, para a sua empresa. Então, a gente tem uma ferramenta chamada SWOT, ou FOFA, na tradução do português, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que você pode utilizar essa ferramenta para identificar dados da sua empresa, por exemplo, para entender o seu momento. Então, além daquela preparação, onde você entende qual é o seu ponto, você começa também a identificar quais são as suas forças, aonde você é bom ou aonde sua empresa é boa e atua bem, e quais são as oportunidades de melhora ou de crescimento que ela tem. Isso falando já de mercado, né, de oportunidades externas, e também olhar para o lado negativo, que é importante a gente conhecer as nossas fraquezas, entender aquilo que a gente não é tão bom, como a gente acabou de comentar. Às vezes, em alguma área eu não tenho o conhecimento, isso é normal, ninguém tem o conhecimento de todas as áreas, né? Normalmente a gente tem um conhecimento dentro daquilo que a gente já estudou, já conheceu, e a gente sabe que existem aí diversas áreas no mercado como um todo. Então é importante você entender quais são as suas fraquezas, aonde você ainda não é bom, que você não tem de conhecimento, e identificar essas fraquezas também. E ameaças, porque às vezes você vai pensar, não, eu estou aqui no meu mundinho, é o meu planejamento e não vai afetar. Mas não se esqueça que a gente vive numa sociedade, num mundo onde tudo está ao nosso redor, pode causar algum impacto, pode trazer alguma situação adversa que não é conhecida e pode ser uma ameaça aí para o seu planejamento, projeto. Claro que a gente tenta identificar o maior número possível, mas nem sempre a gente consegue identificar todas elas, né? A gente tem falado muito aí dessa pandemia, que foi uma ameaça, que foi uma crise que, não sei, acredito que ninguém no mundo inteiro, ou talvez mínimas pessoas, tinham previsto algo de tamanha proporção aí no cenário econômico, por exemplo, e de saúde também, né? E então você tem que identificar e coletar esses dados essenciais para se guiar, mas também não é algo que vai ser 100% aplicável, né? Em alguns momentos isso pode sim haver coisas que ocorrem durante o caminho, né? Uhum.
falando da questão das ameaças ali, Rômulo, você estava falando, né, que ninguém, tem coisas que a gente não prevê, né? Eu me lembrei de uma reportagem que eu vi há pouco tempo, falando de anos atrás, quando o Barack Obama disse assim, olha, os Estados Unidos precisa se preparar, ele falou exatamente assim, precisa se preparar para uma crise que possa vir biológica. O cara disse isso. Daí eu falei assim, né? Ele já estava prevendo que isso poderia acontecer e o que eles iam fazer para isso. Então, mesmo não sabendo a proporção que poderia vir, né? Já poderiam estar planejando o que fazer caso aconteça. Olha que interessante, né? Então, muitas vezes a gente percebe que a gente consegue ter alguns indícios, né? Se você for estudar um pouco a questão de crises, de quanto em quanto tempo ela ocorre, até as biológicas, né? Então dá para você, claro, às vezes não entender a proporção, mas se preparar para, né? A gente vê que empresas que têm, por exemplo, um comportamento mais flexível, mais aberto, mais assim, tentativa e erro, vamos lá. Quem tem essa mentalidade, as empresas que têm essa mentalidade, elas conseguem se reinventar muito mais rápido do que aquelas que são bem tradicionais, bem fechadas, né? Então, tudo isso dentro de um planejamento também contribui. Porque aqui, quando você estiver fazendo essa coleta de dados, você já vai percebendo, né? Se você tiver essa abertura com o time, que daí é essa empresa mais flexível, com certeza o seu time vai te trazer muito mais dados. Ele vai se sentir seguro em contribuir, né, em ser esse corresponsável com o planejamento. Então, eu acredito que quanto mais você tiver envolvendo as pessoas nessa coleta, mais informações você vai conseguir e mais concreta vai ficar, mais efetiva vai ficar. Legal, Karina. Realmente, são coisas assim que a gente às vezes não pensa, não analisa e fazem a diferença, né? Se as pessoas, os países estivessem se preparando mais sobre isso, talvez todo esse cenário aí seria menor. Mas, isso aí, cada empresa, cada indivíduo, ele é responsável por aquilo que ele pode se preparar, se planejar, e quanto antes você fizer, e por isso a gente fala que se você ainda não fez o planejamento, se você ou fez e ele está na gaveta ou ele não serve mais, você pode replanejar, fazer novamente, sempre é tempo de iniciar. E comece agora, utilize o checklist. Nós vamos continuar aí nos próximos vídeos os últimos passos para finalizar esse planejamento, e depois é importante você tirar essas ideias do papel e realizar a execução. Mas a conversa aí fica para os próximos vídeos. Karina, acredito que o segundo passo está concluído, então finalizamos. Isso aí, a gente te vê então no próximo vídeo, no próximo passo. Não deixe de se inscrever no canal, né? Clicar ali no sininho de notificações e curtir esse vídeo. Encaminha para alguém também que está precisando aí dar uma mexida no planejamento e ter mais resultados. Até a próxima. Legal, obrigado, Karina. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.